Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Instagram, bom dia, Facebook. Acredito que vai aí completar quase que um mês. Completar aí um mês que eu me ausentei aí das redes sociais, que eu tenho falado muito pouco e muita gente tem me ligado, me passado mensagem, me perguntado o porquê dessa minha tomada de decisão. Muita gente tem dúvida. E eu não tinha programação nenhuma de estar respondendo isso publicamente hoje. Como sempre, eu faço o que o meu coração me pede e o que eu entendo que é correto fazer no momento que eu entendo oportuno que se faça. Eu me ausentei sim, e essa transmissão hoje não quer dizer que eu vou retomar as transmissões com a frequência que eu fazia. Eu preciso me concentrar em algo muito maior, que infelizmente eu não posso de maneira nenhuma estar dividindo publicamente agora. Eu tenho fé que em breve, e eu digo em breve mesmo, todos tomarão conhecimento do porquê dessa minha ausência, do porquê de não poder externar isso nesse momento, mas eu já tomei essa atitude de reclusão, de me comunicar menos com os senhores para concentrar as minhas energias e trabalhar em algo que eu sei que vai ser mais efetivo do que estar trazendo informações para os senhores aqui. Eu entendo que o que eu posso entregar de mais valoroso para os senhores dentro da questão política, pública, são as informações que sempre foram negligenciadas. Então, sei que já fizemos algo positivo, tal qual a transmissão da Câmara, que aquilo lá era uma verdadeira patifaria, que ninguém tomava ciência do que acontecia. Hoje não deixou de ser patifaria, mas todo mundo sabe, pelo menos de 90% do que acontece lá dentro, né? Porque os bastidores ainda, infelizmente, a maioria não enxerga. Bom, eu não quero ficar aqui sendo muito redundante, pretendo não me alongar muito, mas eu tenho certeza de que eu não consigo fazer essa live em poucos minutos. É um assunto bastante delicado que eu tenho para tratar com os senhores. Eu vou precisar ter muito cuidado, eu tenho que pisar em ovos, porque a emoção acaba me tomando, na maioria das vezes, e eu acabo deixando a minha fala sair antes que eu raciocine e entenda qual é a melhor maneira de colocar. Então, no decorrer dessa semana, eu tive uma indisposição com uma pessoa que eu sempre tive muito carinho, muito respeito, pelo fato de uma fala que ela teve com um conhecido meu, um amigo meu, e isso me trouxe um aborrecimento, uma tristeza, e a gente só fica triste com quem a gente importa, porque se fosse Nelson ou qualquer outra pessoa desse bando dele falando isso a meu respeito, eu simplesmente teria deixado de lado, porque para mim não tem relevância nenhuma. Agora, quando envolve uma pessoa que você gosta, aí realmente te deixa magoado, e eu deixei essa mágoa externar de uma maneira muito rude, muito errada da minha parte. Coloquei nome de pessoas que não têm absolutamente nada a ver e cometi, como sempre, os equívocos de falar palavrões desnecessários, coisa de criança, de escola. Então foi mais um erro que eu cometi, que eu não gostaria de ter cometido. Então, por isso, da minha reclusão, para evitar que eu cometa esses tropeços, porque eu estou num momento muito delicado e qualquer passo em falso agora pode estar prejudicando um projeto que, com certeza, beneficiará todos vocês. No momento oportuno eu falo a respeito disso. A intenção da live aqui hoje, pessoal, é responder coletivamente, como eu sempre fiz, as inúmeras indagações que têm sido feitas, direcionadas a mim, acerca da reunião que o ex-prefeito Luciano Maciel marcou ali no Santo Antônio para acontecer no domingo. Muito bem. Tiago, por que você não vai? Tiago, você vai? Tiago, isso, Tiago, aquilo. Tiago, você tem que conversar com o Luciano. Tiago, você tem que se aproximar dele. Tiago, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu estou ouvindo todas as ponderações, estou digerindo, estou pesando e estou tentando tomar a decisão mais acertada. Bom, então eu já sabia dessa reunião já tem bastante tempo.
Eu já sabia e soube de inúmeras reuniões realizadas pelo ex-prefeito Luciano Maciel aqui na nossa cidade, sem que eu tenha tido tomado conhecimento, sem que eu tenha sido convidado para participar. E pessoas chegaram até mim, o Luciano me procurou e falou que vai te ligar e vai te convidar. Falei, muito bem, estou no aguardo, né? Vamos ver o que acontece e eu vou tentar me programar e decidir qual a melhor atitude a tomar com relação a isso. Muito bem. Eu trabalhei a semana toda, estou aqui concentrado nas coisas que é importante para a minha vida pessoal, da minha família e extremamente concentrado no que é importante para a vida de cada um de vocês aqui na nossa cidade também. Por mais que vocês achem, o Thiago parou de falar, ele saiu da política. Não, eu nunca trabalhei tanto dentro da política como eu estou trabalhando hoje. Mas eu estou aguardando. Thiago, por que você não ligou para o Luciano Maciel? Ora bolas. Eu vou falar isso no decorrer da live, o porquê eu não liguei. Primeiro, eu nunca fui intruso na casa de ninguém, eu nunca fui intruso nos projetos de absolutamente ninguém. Quando eu participei, eu participo, eu fui convidado. Eu não chego na casa de nenhum de vocês pela minha simples vontade. Olha, fulano, estou chegando aqui na sua casa, vamos fazer um churrasco, vamos beber uma cerveja. Não, primeiro eu espero o convite. E o porquê ter esperado o convite do Luciano? O Luciano me ligou ontem, por volta de umas 16 horas. Sexta-feira, 16 horas da tarde. Nossa, 16 horas é da tarde, muito bem. Eu esqueci de pegar água, já estou com a boca seca do café com câmara, nenhum café tem aqui. Se você estiver assistindo, Raíssa, bate aqui na porta que eu vou abrir e você me entrega um pouco de água, por favor. Me perdoem a falta de prática, eu estou aqui redundante, falando e sem conseguir ligar uma ponta à outra. Não que eu me importe com críticas que são direcionadas por gente do outro lado. Eu estou no meio político e eu realmente tenho que ter disposição para receber as críticas. Mas muitas coisas me são dirigidas que não condizem com a verdade, tal qual uma mensagem que me foi encaminhada dizendo que eu sou covarde, que eu ataco demais as pessoas, mas eu não fui homem para atacar o Luciano, que o Luciano está aí me esfaqueando pelas costas e eu não faço absolutamente nada. Primeiro, realmente eu ataquei várias vezes, mas eu não ataquei pessoas, eu ataco o sistema. Se existe uma figura pública que representa o sistema, logo eu tenho que atacar a figura pública, mas eu nunca misturei alhos com bugalhos, eu nunca misturei pessoal com política, e as críticas minhas eram direcionadas a quem está fazendo, portanto, logo aos patetas e a esse insano desse prefeito. A minha colocação, as minhas opiniões com relação ao ex-prefeito Luciano Maciel, eu deixei elas públicas, mesmo durante o período de campanha. Então eu nunca escondi a minha opinião acerca da administração que foi ofertada pelo Luciano enquanto ele esteve prefeito. Eu teci alguns elogios acerca de algumas coisas que eu entendo positivas, tais quais as obras que foram feitas na nossa cidade, e eu teci duras críticas acerca de outras coisas que também aconteceu, tais quais, e ele não gosta que eu fale, ontem ele deixou isso mais claro do que nunca, tal qual o atraso do salário dos servidores, que isso teria o prejudicado. Bom, tem muita coisa que eu falo a meu respeito que me prejudica. Eu não tenho por que esconder. Eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa de temperamento extremamente... eu ia colocar delicado, mas delicado não fica uma palavra muito legal, mas de temperamento explosivo e cometo inúmeras falhas, falo muito palavrão, então eu não tenho problema de receber essas críticas. O Luciano ainda continua enxergando isso como um ataque pessoal e não foi. O Luciano ainda continua colocando isso, que se eu tivesse lá eu não teria condições de resolver. Bom, eu não sei se eu teria ou se eu não teria. Eu não estava lá, eu não posso afirmar que eu teria condições. O que eu disse inúmeras vezes que eu faria o possível e o impossível para que não acontecesse. Eu sei que inúmeras prefeituras aqui atrasaram o salário, mas aquela foi a minha opinião, e no momento que eu decidi fazer campanha, entrar para esse mundo, eu disse para ele que eu não faria campanha que a maioria faz, que eu não entraria na política para dar tapinha nas costas dele e falar o que ele queria ouvir. Eu nunca estive disposto a fazer esse tipo de política, nem para mim mesmo.
nem para mim mesmo. Eu detesto bajuladores, eu não gosto disso. Eu gosto de andar com quem tem coragem de chegar e falar, pegar o telefone e falar, Thiago, você pisou no tomate, você fez bobagem, corrige, melhora. Se tiver sentido, excelente. É algo que chegou até mim que eu posso tentar construir de alguma maneira. Se não tiver, paciência, eu mantenho a minha opinião e sigo o meu caminho. Então, se aquela opinião que eu teci a respeito do Luciano não serviu para ele como uma crítica construtiva, bastava ele desconsiderar, mas aquilo era um direito meu, de ter essa opinião de que servidor não pode ficar com salário atrasado. Pai de família nenhum merece passar por situação desesperadora de não saber como é que vai conseguir pagar a água ou a luz no final do mês, como é que vai colocar o pão de cada dia dentro da sua própria casa. Eu não vim em minuto algum em rede social falar que o Luciano é incompetente, eu não vim em minuto algum atacar ele como pessoa ou como prefeito. Eu só deixei a minha opinião de que eu entendo que é um erro que não pode, sob nenhuma hipótese, acontecer. Bom, Luciano me ligou ontem e nós conversamos por cerca de 45 minutos, pouco mais, um pouco menos. Estou aqui falando a respeito de uma figura pública, estou falando dentro do cenário político. Qualquer palavra que eu fale ou que eu tenha falado desde o momento que eu iniciei essa transmissão e que o Luciano entenda que é mentira, que é exagero ou que está fora do que nós conversamos ontem, eu estou totalmente aberto a ter essa discussão com ele transmitida para que vocês tomem conhecimento do que foi conversado. Mas eu não vou dormir com muita coisa que está aqui na minha cabeça martelando. Essa noite eu dormi com muita dificuldade, tentando digerir um pouco daquilo que nós conversamos, um pouco do que foi a postura e está sendo a postura do ex-prefeito Luciano Maciel para conosco, e aí eu já não falo nem para comigo, porque envolve outras pessoas dentro de um processo que o ajudaram e que o ajudaram demais. Então ontem na conversa que se deu, primeiro um ponto que me deixou bastante aborrecido foi o atraso que ele teve para procurar este que vos falo. Tivemos algumas colocações, tanto da parte dele quanto da minha, mas ainda mantenho a minha. Tanta coisa acontecendo, balsas, que na campanha dele ele prometeu que conseguiria balsas para cá, e no momento onde a população, em especial a população da comunidade de Santo Antônio, mais precisou, Luciano não apareceu nem para ajudar no projeto de iniciativa popular e nem depois que eles usaram o projeto de iniciativa popular para caçar um político que entrou de maneira limpa e entrou do lado dele. Não houve sequer uma manifestação do Luciano acerca disso. Então, no decorrer do tiroteio, enquanto as bombas estavam caindo, enquanto nós estávamos na mira dos atiradores da atual administração e desse sistema fétido, o Luciano permaneceu inerte. Bom, começou a movimentação política, uma série de abutres que eu sei que deseja a desgraça alheia, que deseja que a minha inelegibilidade seja mantida, para que eles aproveitem de alguma maneira e possam continuar sobrevivendo da forma que estão acostumados. E nada do Luciano. Caçaram o meu mandato, o nosso mandato, o mandato da população de Imbapé, e nada do Luciano. Luciano passou a fazer reuniões, essa não é a primeira, e nada de contato do Luciano. Bom, eu pensei muito e falei, não, eu não vou procurá-lo. Primeiro, eu ajudei o Luciano de livre e espontânea vontade, sem ganhar nenhum centavo na primeira eleição dele. Eu defendi o Luciano com unhas e dentes. Minha mãe se enrolou em bandeira do Luciano, coisa que ela nunca fez nem para mim. Nem para mim, na minha eleição de vereador, minha mãe fez isso. E para o Luciano ela fez. Inúmeras vezes, durante a primeira campanha. Eu me alegrei com a vitória dele, eu comemorei com a vitória dele e não pedi nada em troca.
Na segunda vez, uma colocação que ele fez, e eu quero refutá-la com veemência, e pelo calor da conversa ontem, o meu cérebro não conseguiu ligar e dar a resposta adequada no momento que nós estávamos falando, mas eu já quero deixar refutado esse argumento dele aqui publicamente para vocês, para ele, caso ele tenha contato com a live, com certeza ele terá, porque da mesma forma que aconteceu com o grupo do Nelson, eu sei que tem pessoas do lado dele que vêm aqui em casa, e isso é muito bom, isso é ótimo, na verdade. Pessoas que sentaram à minha mesa e vieram aqui ouvir coisas e simplesmente sair, pegar o telefone, ligar e contar para ele. Não haveria necessidade, bastava ter falado comigo aqui, a gente tinha pegado o telefone, ligado e tinha conversado com ele. Ou ter ligado para ele, ele me ligava, a gente conversava, né? Mas isso é bom para a gente saber separar o joio do trigo, isso na verdade é ótimo. Então o Luciano colocou em uma das suas indagações ontem que eu te lancei como vereador. Bom, Luciano, e a vocês que me acompanham, não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Luciano não me lançou como vereador, eu conhecia muito pouco de política ou quase nada. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa para colaborar para que esse prefeito não fosse reeleito. Mesmo entendendo que o Luciano não era a melhor opção naquele momento. Eu falei para ele, Luciano, por mais que você não goste das críticas que eu fiz, eu sempre fiz as claras. Eu nunca saí falando de você pelas costas. O que eu tenho para falar a respeito da sua administração, eu sempre falei publicamente. Nunca saí aí destruindo a sua imagem com fofoquinha, com murmurinho. Então, não, a conversa não se deu dessa maneira. Eu já contei isso e vou enfatizar mais uma vez. Eu participo de um grupo de WhatsApp que tem aí por volta de 13 ou 14 amigos. 13 é um número muito ruim, né? Mas hoje eu acho que é o número de integrantes que tem nesse grupo de WhatsApp. Onde o meu amigo Alfonso Fábio faz parte desse grupo. E eu já estava por aqui. Voltei a Guapé, passei por aquela experiência trágica na administração pública, a convite do Luciano. Tá? E não vou vir aqui rasgar seda porque eu ofereci um projeto para ele, eu não vim aqui pedir teta em prefeitura, tanto que ele falou, olha, eu vou te colocar na contabilidade. Eu falei, muito obrigado, eu sou formado em administração de empresas, mas eu não quero trabalhar em contabilidade. Eu tenho esse projeto para agricultura, dá para a gente poder implementar? Dá, então vem para cá, pode mandar sua carta de demissão. Eu falei, presta bem atenção, pode mandar. Mandei, o imbróglio se deu, vocês sabem bem o que aconteceu, a experiência fatídica aconteceu, e foi a minha primeira decepção na vida pública, mas eu entrei para trabalhar e entregar um projeto. O projeto não aconteceu por falta de recursos, que realmente isso daí eu não posso ser injusto, não tinha mesmo, a prefeitura estava quebrada com o governo Dilma e o governo Pilantrel, então realmente ficou impossível de viabilizar esse projeto. Mas aí eu fui prestar serviço na Emater, o que me serviu demais e me serve até hoje. O que aprendi lá? Muito bem. Então, o Luciano disse que me lançou como vereador. E eu vou repetir a história como se deu para os senhores novamente. Eu já de saco, mais do que cheio, vendo a nossa praça ser destruída, vendo um banheiro desnecessário ser construído e achando que aquele banheiro era da prefeitura, né? Porque a prefeitura colocou a placa. E não era, não foi a prefeitura que fez. E eu comecei a criticar essas ações do poder público dentro desse grupo de WhatsApp. E o Fábio virou para mim e falou, Thiago, por que você não se candidata? Você tem facilidade para comunicação? E a resposta que eu dei para ele, falei, Fábio, esquece, impossível, quem sou eu para candidatar? Saí daqui com 16 anos, voltei agora. Não sou uma pessoa que sabe guardar minha língua dentro da boca, o que eu tenho para falar eu falo mesmo, e eu sei que isso, a política não olha com bons olhos, está aqui o resultado, né? Infelizmente esse sistema gosta do teatro, é da encenação, é do tapinha nas costas, é dos conchavos, e eu não sei fazer isso. Então a possibilidade de ser eleito é nula, para que eu vou mexer com isso? Falou, entra para pelo menos você botar para fora, você está colocando aqui no grupo. E o meu amigo Michael começou a me chamar de bunda mole, que eu falo demais e faço de menos. Aí eu tive até uma ação bastante infantil, porque isso ficou remoendo na minha cabeça. Eu falei, realmente, estou falando demais e fazendo de menos. Agora, como que eu vou colocar em prática isso? Eu não vou ser eleito. A possibilidade é zero. Mas eu não quero que o prefeito atual, Nelson Alves Lara, seja reeleito. O que eu tenho de opção hoje? Nelson ou Luciano?
que eu posso fazer para ajudar? Falei, bom, vou pensar direitinho. Minto. Fábio ainda me falou. Falei, Fábio, primeiro, não estou nem filiado em partido nenhum. Aí ele me lembrou que ele tinha me filiado no tal do PV. Falei, tá, então eu vou pensar. Fábio me ligou no outro dia, posso pedir para o Luciano e o André te procurar? Falei, Fábio, não sei. O Thiago, escuta. Depois do Fábio ter insistido, pelo apreço que eu tenho por ele, Fábio é um irmão que eu tenho, que a vida me permitiu escolher. Falei, tá bom, pode falar para o Luciano Maciel e para o André vir aqui em casa que eu estou aqui aberto para poder conversar com eles. Aí se deu o primeiro contato político entre eu e o Luciano, e já começou errado, porque se eu falar para vocês que eu vou em um compromisso, e se esse compromisso é às 2 horas, se eu não chegar 10 para as 2, preocupem-se, porque aconteceu alguma coisa muito grave comigo. Ou se eu não der ao menos uma satisfação. Eu sou muito fiel aos meus compromissos e ao horário. E o Luciano, infelizmente, eu falei isso para ele, ele nunca foi. Nunca foi. O Luciano não é uma pessoa que você marca uma reunião para acontecer 4 horas, que ele chega às 4. Isso se ele não esquecer e nem te dar uma satisfação em esquecer que essa reunião estava marcada. Muito bem. Então eles demoraram para chegar aqui em casa, mas chegaram. E já chegaram todo eufórico, tanto ele quanto o advogado de campanha, o André. Não, que bom que você vai caminhar com a gente, não sei o que. Ela falou, calma, caminhar com você já estou caminhando faz bastante tempo. Até porque eu votei em você a primeira vez, Luciano, e já declarei que votaria em você de novo. Mas não é bem assim não. Se vocês me derem 10 minutos para poder dizer o que eu penso e como eu pretendo ajudar, a gente continua. Se não der, vem para cá, vamos tomar um café. A Raíza preparou um café aqui para a gente toma um café. Se vocês não concordarem, vida que segue, eu vou votar em vocês, vocês façam a campanha de vocês para lá e eu vou continuar com a minha vida do jeito que eu estou. Não sou político. Não, vamos conversar. Muito bem. Entraram, falei, olha, Luciano, olha, André, a questão do meu envolvimento, do meu interesse em envolver nisso, Luciano, eu preciso ser franco com você, é fazer o que você, infelizmente, não tem e nunca teve coragem de fazer. Eu não tenho a menor condição de ser eleito, eu não acredito que eu consiga ser eleito, mas eu não quero que esse prefeito continue fazendo com a nossa gente o que ele está fazendo. Então, se a opção que nós temos é você, eu vou te ajudar. Como? Não espere que eu levante bandeira sua, não espere que eu saia aí te abraçando, dando tapinha nas costas, eu não vou fazer isso. Já deixo claro, não quero material de campanha, não quero santinho meu com foto do seu lado, porque eu ainda tenho as minhas questões de não concordância com o que você fez, com as suas propostas, mas eu vou te ajudar e eu tenho certeza que eu consigo te ajudar muito, porque eu vou levantar esse tapete e vou mostrar para a população que você já deveria estar mostrando, ó, de vera, como diriam ali os belo-horizontinos. E você, infelizmente, ainda não está fazendo. E eu não sei o que está passando na sua cabeça, se você acha que vai ter condição de fazer uma campanha só no finalzinho dos 45 do segundo tempo. No meu entendimento, você já deveria ter pego esse telefone, está virando para o seu rosto, está se dirigindo à população guapense, está dizendo que você quer voltar e o porquê você quer voltar. Você está aí costurando reuniões, mas não se expressa. Quem de verdade tinha que tomar conhecimento do que você deseja, não está tomando. Então, se você quiser minha ajuda, ela será nesses moldes, nestas condições. Eu mostrarei para todo mundo aquilo que você não mostrou. As falhas grosseiras e os pontos de possíveis irregularidades nessa administração Nelson Alves Lara. Quer caminhar desse jeito? Não estamos fechados, vamos caminhar, vamos fazer política e não sei o que lá. Então tá bom então. Vocês vão fazer o trabalho, se vocês aceitarem a minha opinião, eu vou dando a minha opinião e vou tentar construir o meu aqui dentro da minha insignificância no meu mundinho. Então, essa foi a nossa conversa. Então, o Luciano não me lançou candidato a vereador. Não foi isso. Eu me propus a ajudá-lo. Eu me propus a ajudar a população guapense através dele, para não deixar o Nelson retornar. É completamente diferente. Eu não fui lá, eu tenho vontade de ser vereador, eu preciso de uma estrutura partidária, eu preciso de uma estrutura de financiamento, me ajuda que eu quero ser vereador. Não, isso não aconteceu de maneira nenhuma. Portanto, eu entendo que o Luciano não tem o direito de falar dessa maneira. Como ele me falou ontem, eu estou deixando isso público para vocês e para ele, que com certeza ele vai tomar ciência dessa minha transmissão. Muito bem. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi ter colocado para ele isso que eu repeti para vocês. Ele me fez uma colocação que, no fundo, dentro
do que concerne as nossas relações interpessoais, as nossas relações como colegas, como amigos, realmente eu posso ter sido falho. Porque no momento que ele perdeu, sim, eu poderia ter pego o telefone, ter ligado para ele: ô Luciano, como é que tá? Mas eu não fiz. Foi uma falha grosseira da minha parte e que parece que ele ficou bastante magoado com isso. Mas, por outro lado, eu também achei extremamente indelicado a derrota dele e ele não ter se posicionado publicamente agradecendo aqueles que votaram nele. Perdeu, beleza, mas 2.000 e tantas pessoas votaram nele. Então, o mínimo que eu esperava era que ele viesse a público: pessoal, perdemos, infelizmente não deu. Lamento muito, quem perde é a cidade, mantendo esse prefeito insano que está aí, mas eu não posso deixar de agradecer cada um de vocês que votaram em mim. Até porque eu também merecia esse agradecimento. Eu votei nele, minha mãe, minha família toda votou. Muito bem. Isso não aconteceu, então foi uma falha dos dois lados. E no decorrer do processo, já eleito, depois de um bom tempo, o Luciano me procurou, perguntando se havia possibilidade de conversarmos. Você sempre houve a possibilidade de conversarmos. Nunca fechei a porta da minha casa para você. Ah, então vamos marcar tal dia, você vai estar em sua casa, você me recebe? Recebo. Pergunta se o Luciano chegou. Não, não veio. Me ligou de novo. Não, tal dia eu vou. Pergunta se ele veio. Ele fez isso pelo menos umas 5 ou 6 vezes. E não veio. Falei, tá bom? E na época, eu estava apoiando o deputado federal Domingos Sávio. Só que eu estava sentindo uma distância muito grande. E não sabia que o Dr. Mariel seria candidato. Então o Luciano queria o nosso apoio para os candidatos dele. Que à época, acho que o professor Irineu, e eu estava trabalhando com o Marcelo Álvaro, Antônio, mas ele estava... Eu não consigo entender essa matemática deles, mas ele estava propenso a estar pedindo voto para o Paulo Abiacchio. E pela milésima vez que ele entrou em contato comigo: Tiago, vamos conversar? Eu falei: vamos, Luciano, como, quando e onde? Basta você marcar e vir. Ou marcar e cumprir uma agenda. Eu falei: tal dia eu vou estar em Cristais, é a sua cidade, você vai estar por lá? Ah, vou. Eu falei: então perfeito, a gente se encontra lá, podemos deixar marcado? Podemos. Eu falei: beleza, então tá bom, a gente encontra em Cristais. E eu fui para Cristais resolver assuntos do meu interesse e pergunta: Luciano, não vai vir? Ah, porque deu um probleminha aqui. Tá bom. Luciano, esperei mais tanto tempo. Não vou te esperar mais não. Ah, não, você vai para voltar para Guapé? Eu falei: vou. Você vai voltar pela balsa? Eu falei assim: vou, prefiro passar sempre pela estrada de terra, paro lá na casa do seu Adolfo, tomo um café, paro na casa da minha tia. Para mim, apesar do percurso ser um pouco mais desgastante pelo fato das estradas, eu prefiro. Então passa por Boa Esperança, a gente conversa aqui. Eu falei: tudo bem, então vou passar por Boa Esperança. Não tem problema não. Dei a volta por Boa Esperança e encontrei com ele na oficina mecânica do Binho. De lá saímos e fomos lá na Xícara da Silva tomar um café. E eu fui lá ouvir o Luciano que ele tinha para falar. E o Luciano abriu o smartphone e começou a me mostrar: olha aqui, ó, consegui isso de emenda para cidade tal, para Campos Gerais, consegui isso de emenda para fulano, consegui isso de emenda para ciclano, e foi me mostrando o belo trabalho que ele estava fazendo com os nossos recursos, né? Porque é recurso público. Então, por mais que seja importante, isso daí é um direito de qualquer cidadão, de ter o seu dinheiro de volta em forma de benefícios. Então ele me mostrou e eu fui muito claro com ele. Falei: olha, Luciano, eu já tenho a minha base de apoio, tá? Deputado estadual eu não vou mudar de maneira nenhuma, eu já estou caminhando com o Daltin. Eu não vou fazer essa alteração, até porque isso aí é um consenso do grupo que nós temos. Mas eu estou disposto a ouvir o seu candidato a deputado federal, com a seguinte condição: não se preocupe com emendas, não que eu não deseje isso para a minha cidade, mas eu sei muito bem o que acontece quando elas chegam aqui nas mãos desse insano, desse prefeito. Então isso não é o relevante para mim, não é o que é relevante para mim, e entendo que não é o que é relevante para a nossa gente. O que eu quero de você, em troca do apoio ao deputado, é que você coloque nas minhas mãos tudo que você falou que tem, que conseguiu nesse decorrer desse processo político como prefeito, que eu possa levar até a justiça
para que de alguma maneira a justiça possa fazer alguma coisa para frear esse insano desse prefeito. Não, eu tenho muito documento, eu te entrego tudo, eu tenho HD, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, beleza então. Se você me entregar porque você não usou, eu uso, eu tenho coragem. Eu não tenho um pingo de preocupação em atacar gente de conduta duvidosa. Então, se você me entregar esse material, de forma que eu possa levar até a justiça, para que, quem sabe, Deus ajude que algo seja feito para barrar essa gente, de continuar fatiando a nossa cidade, fingindo que está vendendo, de continuar cometendo essas atrocidades que são cometidas todos os dias, eu estou disposto a te apoiar. Mas eu quero outra coisa. Eu quero ter um tete-a-tete com esse deputado que você está apoiando. Não, semana que vem eu estou indo para Brasília, você vai comigo? Falei, vou. Que dia? Tal dia. Falei, está marcado. Como nós vamos? Na época eu estava mais tranquilo. Falei, vamos de carro, vamos de avião, que jeito você quer? Não, vamos de carro, apesar de não gostar de viajar longas horas em rodovia, já vi muito acidente, não gosto, tô gordo, bom, é uma opinião minha. Falei, tudo bem, está marcado, nós vamos de carro. Perguntem se eu tive o retorno do Luciano. Zero, nenhum, simplesmente nenhum. E ontem eu questionei, mas é a agenda do deputado. Falei, olha, Luciano, não, vamos parar com isso, vamos ser francos. Eu sei que a agenda do deputado você não interfere, você não determina, mas uma ligação, Thiago, não deu certo esse dia, vai dar certo no outro. Ou se não deu certo no outro, vai dar certo no outro. Se prepara aí que o que nós falamos está de pé, tá? Nós vamos lá em Brasília, você vai conhecer o deputado, nós vamos conversar com ele e vai dar tudo certo. Tá aqui os documentos que você me pediu, zero, nada, simplesmente nada. Mais uma vez que nós combinamos alguma coisa que não aconteceu. Então eu conversei com a Áurea, com a minha esposa, Rafael, Nília, com o grupo, com o Fábio. Falei, olha, não dá. Eu não consigo. Como é que eu vou caminhar com uma pessoa que marca uma coisa comigo e não cumpre? Que marca uma reunião e não sabe o que é horário? Vou manter a boa imagem que eu tenho do Luciano como homem, como pai de família, como colega, como uma pessoa que eu sempre tive afinidade e apreço. Mas politicamente eu prefiro me afastar. Eu vou manter a linha que eu estou seguindo. E nesse meio tempo, o doutor Mariel, que veio aqui para nos ajudar, e graças ao trabalho dele tem muita coisa acontecendo, na nossa ida à Boa Esperança, Mariel aqui em Guapé, saindo daqui, eu, ele e o Cláudio, motorista dele, para irmos até Boa Esperança, levar mais uma denúncia ao Ministério Público, participar de uma reunião lá com o Dr. Lucas Romão, que nos recebeu gentilmente. No meio do caminho eu questionei o Mariel se ele não teria pretensões políticas, por que ele não tinha pensado nisso ainda, mas imaginando que o Mariel fosse lançar em um determinado momento como vereador. O Mariel me respondeu diretamente, como ele sempre foi comigo, sem rodeios: olha, Thiago, não tenho intenções sim, mas... E isso já está bem adiantado com o partido. Eu vou sair para deputado federal. E aquilo me causou um certo susto. Eu falei, mas por que você não me falou? Ele me respondeu novamente, diretamente, como ele sempre fez. Eu falei, não, porque eu não estou te ajudando ou ajudando o AP em troca de absolutamente nada. Estou fazendo por acreditar no propósito de vocês. Você já está apoiando um deputado e eu não vou te colocar numa saia justas. E eu respondi para ele naquele momento, falei, não, você não vai me colocar em saia justas, Daniel. Isso é um desejo meu e eu tenho certeza que dessa vez eu vou falar pelo grupo. Porque o que a cidade de Guapé precisa é que haja uma limpeza nisso daqui. Eu sempre trouxe esse paralelo para vocês e continuo trazendo. Não se planta em terra suja. Primeiro você prepara o solo, primeiro você limpa o solo das ervas daninhas, das pragas, para depois plantar. Porque se você plantar em um terreno sujo, a sujeira vai sobrepor e não adianta que ela abafa. Pode plantar uma muda de café, pode plantar uma semente de soja, feijão, milho, trigo, qualquer coisa. Então eu falei, Mariel, você é fundamental para nos ajudar nessa caminhada. Então, nesse momento, você já tem o meu compromisso, caso você queira. E o Mariel me agradeceu e nós começamos a nossa caminhada política naquele momento. E daquele momento eu falei, nem que Luciano venha
com o deputado de helicóptero e pouse aqui no fundo da minha casa para conversar comigo, para me apresentar as propostas, me traga a documentação que ele falou que ia me trazer e não trouxe, eu mudo de opinião agora. Quando eu dou minha palavra, a palavra dada para mim não tem volta. Então aconteceu isso. Tiago, mas e a reunião de sábado? Você está contando muita história e não está falando da reunião de sábado. Você vai ou não vai? Não, eu não vou. Por quê, Tiago? Primeiro ponto, porque eu já havia marcado um compromisso. E quando eu marco compromisso, eu não desmarco, a não ser que tenha uma justificativa muito plausível. E eu não entendo que essa justificativa seja plausível. Primeiro, porque o Luciano poderia ter me comunicado há muito tempo. Isso aí era uma questão moral dele ter feito. E ele não fez. Segundo, porque por mais que ele tenha se sentido incomodado com as minhas críticas, eu sempre fiz tete a tete olhando nos olhos dele. E o Luciano passou a fazer reuniões com gente que ele falou dentro da cozinha da minha casa, que é traidor, que não presta, que é isso, que é aquilo, e hoje ele está se aliando. Eu não consigo, a minha concepção ainda não consegue entender muito bem como é que funciona isso. Os senhores nunca me viram falar que uma pessoa é bandida e sentar para poder desenhar um cenário político com ela. Eu me indispus com o Anderson, me indispus com o Dedei, mas eu nunca falei, não estou falando que o Luciano falou especificamente desses dois não, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou colocando, eu só estou trazendo os dois, porque os dois são figuras públicas, eu me indispus com os dois e hoje converso com os dois, apesar de não conversar com frequência. Mas eu não tenho problema, porque eu sempre fui franco com o Anderson e sempre fui franco com o Dedei. Critiquei no momento que eu tinha que criticar, conversei quando eu tinha que conversar, mas nunca os tratei de forma pejorativa. Então, eu não consigo entender. Essa matemática não entra na minha cabeça. Deixar para me avisar, numa sexta-feira, às 16 horas da tarde, e eu marcar um compromisso que já estava marcado com uma certa antecedência, desmarcar um compromisso que já estava marcado com uma certa antecedência, porque o Luciano me convidou para uma reunião que acontecerá domingo, na sexta-feira, às 16 horas da tarde. Segundo ponto, o Luciano sabe onde eu moro, ele tem o meu número de telefone. Ele foi na casa do Rafael, do meu irmão Rafael. Ah, Rafael, liga pro Tiago para mim. Não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Mas tudo bem, ele fez o contato. Terceiro, ontem eu falei com ele, falei, Luciano, eu estou te cobrando. E como sempre, é limpo, transparente, reto e direto, como eu sempre fui. Me dá sua posição. Você vai apoiar o nosso grupo? Ah, porque eu quero ouvir todos os pré-candidatos. Quem são os pré-candidatos? Que eu não sei. Os pré-candidatos que eu sei está sendo costurado por um determinado grupo na expectativa de que eu me afogue no que aconteceu. Como é que eu vou participar disso? Bom, gente, eu não sou burro, eu não sou idiota. Depois de tanta pancadaria, se eu não aprender alguma coisa, Tiago, é melhor a gente somar do que dividir. Excelente, é melhor a gente somar do que dividir, sem sombra de dúvidas. Ele me deixou claro que não vai apoiar Nelson, que não vai apoiar Dr. Pedro. Ele não falou do Dr. Pedro de forma pejorativa, como eu nunca falei. Ele colocou, nesse ponto a gente converge em número, gênero e grau. A razão dele não apoiar o Dr. Pedro é a mesma que a minha. A ligação, PL, quem está no PL? O PSOL saiu em massa, PT saiu em massa e hoje está no PL. Eu nunca vi isso. MDB, Donizete Galdino, que enfiou uma faca nas costas do Luciano, foi trabalhar com o Nelson, hoje está aí fazendo a campanha do Dr. Pedro. Se o Donizete não é Nelson, eu não sei mais quem é. Então, se o Donizete está andando com o Dr. Pedro, tem uma ligação, Dr. Pedro e Nelson. Então, essas foram as minhas ponderações. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem é. Se o Dr. Pedro está andando com essa gente, eu não vou andar com ele. Sempre gostei dele, gosto, tenho respeito, mas politicamente eu não quero me envolver com o Donizete, com o Marcos Vinícius e com essa cambada. Simples assim. E o Luciano me parece que nesse sentido é a mesma coisa. Mas eu questionei. Falei, Luciano, a Áurea te ajudou tanto. Zé Carlos, gastaram tempo, gasolina, marcaram reuniões inúmeras. Te ajudou ativamente na sua campanha. E o que você está entregando para a Áurea agora, Luciano? Rafael, Niller,
E essas pessoas hoje não são um grupo para você. O que você queria? Que eu tirasse fotinha bonita? Fizesse jingle de campanha? Era essa ajuda? Eu te falei que essa ajuda eu não estava disposto. Eu fui honesto. Eu não menti. Ah, porque você me atrapalhou muito falando dos atrasos de salário. Isso aconteceu. Eu me atrapalho muito a hora que eu abro a minha boca grande para falar filho da AP, ponto. Para coisas que não tem absolutamente nada a ver. Eu me atrapalho com a minha ansiedade. Mas eu não tenho por que tentar me travestir e falar, olha, isso não for defeito. Eu não posso mudar, eu não posso ser mais ameno, eu não posso falar mais baixo. Posso. Mas infelizmente, por mais que eu saiba que eu posso, é difícil para mim. Porque a maioria dos senhores ainda não enxergaram o contexto. Enxergarão, mas por pior que ele seja, não justifica eu ficar, não, eu grito, eu falo alto porque eu fico nervoso. Não, eu estou errado, ponto, e acabou. Isso não é passível de discussão. É um erro que eu preciso melhorar. Aquilo que eu falei não foi para atrapalhar a sua imagem como político, foi para tentar trazer uma luz para sua cabeça e mostrar que alguma coisa deveria ter sido feita. Se não dava para corrigir, se não realmente não tinha maneiras para corrigir essa falha extrema, comunicação. Ah, eu perdi por comunicação. Não, não foi só por falha de comunicação. Essa foi a principal. População com a PS, o Nelson deixou a prefeitura quebrada, está aqui os balanços, eu estou trazendo a melhor equipe de auditoria. Ah, mas uma auditoria custa tantos mil, não interessa. Para pagar a auditoria, pode sim vender um lote, vender um maquinário. O prefeito está queimando o patrimônio da nossa cidade. Por que você não pôde vender alguma coisa e pagar uma empresa de auditoria para trazer o cenário do todo da prefeitura assim que você colocou os pés lá dentro? Por que você não decretou um estado de calamidade, mantivesse o pagamento em dia dos servidores efetivos, pagasse as necessidades primárias, saúde e educação, e mostrasse para a população, falar, a população está aqui, ó. Eu entrei para fazer, mas não dá para eu sou pedreiro, eu quero construir, mas eu não consigo construir sem cimento. E eu estou aqui mostrando por A mais B para vocês que não tem cimento. Então foram essas críticas que eu fiz para ver se havia um despertar da parte dele. Mas ele entendeu isso como algo negativo. Está no direito dele? Está no direito dele. Tanto quanto eu estou entendendo toda essa construção que está sendo feita como negativo. Porque vocês não sabem o que está acontecendo ainda. Ele não sabe o que está acontecendo ainda. E ele já sabe dos pré-candidatos. Ah, eu não quero ser prefeito, eu não tenho interesse, eu quero ajudar a Guapé. Me perdoa, Luciano, desse jeito você não está ajudando. E vocês entenderão que não está ajudando. Não está ajudando. Está trazendo insegurança, está trazendo incerteza para a nossa gente. Ainda está mostrando que essa situação vai ser mantida e não vai. Não vai. Tenho certeza disso, tenho fé. O cenário não está como vocês estão enxergando. Eu peço desculpas do fundo do meu coração, mas eu não posso errar nesse momento. Então, nessa hora, eu preciso de um pouco de introspecção, de enfiar essa minha língua grande para dentro da boca e mantê-la aqui. Não dá para ficar dividindo muitos detalhes, porque eu posso colocar algo grandioso, não só para mim, porque eu nunca tive em primeiro plano. Quem está em primeiro plano são vocês. Ah, Tiago, porque quem escolhe é o povo. Luciano, vamos parar com essa balela, Luciano. Para com essa conversa. Isso daí você fala para os seus eleitores. Não vem falar isso para mim que estou aqui dentro. Não, eu sei como funciona. Eu sei as composições, as negociatas, para poder compor vice com prefeito, quem vai ser secretário. Eu não vou fazer isso de nenhuma forma. Eu não quero costurar uma política desse jeito. Não vou entrar amarrado nem em legislativo, nem em executivo, seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado, como governador, como presidente, como senador. Não quero amarras.
Se tiver que fazer uma reunião, transmita, dê ciência para a população, como eu fiz aqui em casa. Como eu fiz lá no rancho do Zé Vicente. Lá não filmamos porque não tinha sinal de internet, mas foi aberta, comunique-se abertamente, dê o direito dos principais interessados, do povo participar, de entender o todo, qual é o desenho, qual é a pauta. Hoje eu trabalho com Gustavo Valadares, que é o chefe de governo, que notícia maravilhosa, realmente, ele tem caminhos para ajudar demais. Conhece o sistema, conhece de Brasília. É um cara que pode agregar muito. Mas desse jeito eu entendo que não está correto. Respeito cada uma das pessoas que participará dessa reunião. Aliás, cada uma não, né? Existem as suas exceções, é claro. Mas todas as minhas colocações acerca de figuras públicas, eu nunca coloquei todos no mesmo balaio. Eu estou careca de saber que existem pessoas grandiosas que caminharam com Nelson. Existem servidores subordinados a eles que são fantásticos. Essa semana me doeu meu coração, me deu um nó na garganta, de saber que um bom servidor da prefeitura foi demitido por esse filho de uma... Não vou concluir. Porque esse imoral, junto com aquela imoral que não precisa dizer para vocês quem é, sabe? Uma certa loira, nojenta, demitiu uma pessoa que não fez absolutamente nada. Eles imaginaram que ele me enviou aquele áudio que eu compartilhei, vazei, coloquei na minha caminhonete, coloquei para todos vocês ouvirem, aonde ele chamava a população de encardida, ele falando que tinha que aumentar, que aquilo queria 300 milhões, para ir para debaixo de uma árvore e pensar 300 milhões, não 3 milhões, desculpa. Fui eu que compartilhei, e ninguém vai sonhar como eu consegui aquele áudio, mas desse servidor que foi demitido, não foi. Eu tive vida social junto com essa pessoa e me afastei justamente por isso, para não prejudicá-lo. Eu frequentava a casa dele, ele frequentou a minha, e depois que eu comecei nesse embate político, eu nunca mais me aproximei, não porque eu não goste dele, muito pelo contrário, gosto, respeito ele, a família, mas para não causar efeito colateral para ele e para a família dele. Aí esse ordinário, esse prefeito, junto com essa ordinária dessa loira, pega e demite o cara, porque foi ele que compartilhou o áudio comigo. Não foi ele que compartilhou. Bom, eu estou mudando aqui de alhos para bugalhos. É para mostrar que eu nunca vou generalizar, eu não vou condenar você que vai participar da reunião, não vou me sentir traído. Participem, é importante, ouçam o que o Luciano tem para dizer, o que os pré-candidatos, que eu não sei quem são, aliás, na verdade eu sei, tem para poder propor para os senhores. Eu não posso fazer proposta nenhuma política agora, eu não posso vir aqui pedir voto para os senhores. O que eu posso e continuarei fazendo é dizendo aos senhores, se acalmem, fiquem tranquilos, em especial vocês aí da comunidade de Santo Antônio. Já tivemos uma conquista essa semana, só não vou dar publicidade enquanto eu não tiver documentos. Aí para a comunidade mesmo, eu nunca me esqueci de vocês, eu estou sempre aí, mesmo sem cargo eletivo. Mesmo sem cargo eletivo. E no momento que for oportuno, que eu puder, os senhores entenderão, o que aquele louco estava falando era verdade. Era verdade. Então por isso eu estou tranquilo. Espero que os senhores me entendam. Sei que tem gente que gosta do Luciano. Eu também gosto. Você está puxando o saco do Luciano e está falando só do Nelson que você ataca. Não, eu não gosto do Nelson. Eu não tenho relação, nunca tive relação de amizade com o Nelson. Primeiro ponto. Ele como prefeito para mim é o pior da história. Ele é imoral, ele é tudo que existe de ruim na política, ele representa para mim. Então eu prefiro não ter laços estreitados com ele. Com o Luciano eu sempre tive apreço. O Luciano veio aqui na minha casa. Os filhos dele brincou com os meus filhos. Tive uma série de discordâncias com ele, como estou tendo agora. Isso não quer dizer que eu não goste do Luciano, que eu não o receba caso ele queira vir aqui na minha casa, que eu vá o atacar. Não, eu não estou aqui atacando-o. Eu estou aqui me justificando aos senhores
que estão me perguntando por que eu não vou. Estou dando para os senhores uma explicação do porquê eu não quero participar dessa reunião nesse momento. Depois que o todo acontecer, que o trabalho que eu tenho suado arduamente há tanto tempo para poder fazer, eu puder externar e mostrar para os senhores, população, vocês lembram quando eu falei que eu estava fazendo isso? Aqui, ó, eu estava fazendo isso. Essas pessoas ajudaram. Essas daqui não ajudaram. Depois disso, aí sim, quer marcar uma reunião? Vou com o maior prazer. Só peço uma coisa. Eu não sou quenga de cabaré de quinta. Ou vocês deem a devida importância para nós, e eu digo nós, porque quando vocês viram as costas para mim, vocês viram as costas para a Áurea, para o Rafael, para o Niller e para tantas outras pessoas mais que ajudou vocês mesmos. Ou vocês tratam a gente com o respeito que nós merecemos, porque respeito eu exijo. Eu exijo. Se não for para nos tratar com respeito, então, sucesso na empreitada de vocês, boa caminhada, escolham aí o candidato a prefeito ou a prefeita, entreguem de novo para a população essa política de paraquedas, que acontece de 4 em 4 anos. Porque a minha, eu estou fazendo ela mesmo antes de ter sido eleito. E nunca parei. Dei um tempo no momento de doença, né? E retomei e nunca mais eu parei. Então o que eu faço é construção. Eu não procuro cair de paraquedas ou entregar aquilo que eu não fiz. Bom, sábado, não esperava de verdade estar fazendo isso, mas eu não dormi bem essa noite, isso ficou me atormentando. Essas mensagens eu agradeço do fundo do coração, mesmo você que me chamou de covarde, que eu ataco o Nelson e não ataco o Luciano. Obrigado por me encaminhar. Eu vou continuar me posicionando quantas vezes forem necessárias, à medida do que for necessário, para mostrar para vocês que nós realmente somos diferentes dessa velha política. Grande abraço, excelente final de semana, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.